Olá, inventores e inventoras de história! Vamos falar das efemérides da história do Brasil para esse ano de 2024. Vamos lá? A gente começa falando, claro, das efemérides lá do período colonial. E aqui a gente já tem uma bem importante, que é em 1534, o início da colonização do Brasil. A gente coloca essa data como início da colonização porque foi quando o rei Dom João III determinou a distribuição das capitanias hereditárias aos tais capitães donatários. Ainda no período colonial, a gente destaca 20 anos depois do início da colonização, em 1554, a fundação do Colégio São Paulo de Piratininga, pelos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. A fundação do colégio, ela fica marcada como também o início ou a fundação da cidade de São Paulo, que esse ano, portanto, está completando aí 470 anos. Em 1624, ou seja, há 400 anos atrás, a gente tem a primeira incursão holandesa contra o Nordeste brasileiro. Nessa incursão, houve a invasão e a conquista da cidade de Salvador pelos holandeses, com a captura das autoridades portuguesas naquela cidade. Vale a gente lembrar que já no ano seguinte, os holandeses foram expulsos por tropas que uniam ali soldados portugueses e espanhóis, já que naquela época vivíamos o chamado período da União Ibérica. Ainda falando sobre o chamado Brasil holandês, a gente destaca que em 1644 a gente tem a saída do governante Maurício de Nassau de Pernambuco. Vale a gente lembrar aqui que depois dessa primeira incursão que não deu muito certo, lá em 24, os holandeses retornaram em 1630 e conquistaram outras partes do Nordeste brasileiro, sendo que eles só seriam efetivamente expulsos do Brasil em 1654. Portanto, também uma efeméride este ano, aí da expulsão dos holandeses no Brasil. Logo, com todas essas datas, é importante que para os vestibulares desse ano você fique ligado naquilo que a gente chama de Brasil holandês. Além da presença holandesa aqui no Brasil, essa situação toda só foi resolvida efetivamente pelo Tratado de Haia, assinado entre Portugal e Holanda lá em 1661. É importante a gente lembrar que foi durante o contexto da presença holandesa aqui no Brasil que teria ocorrido a formação do Quilombo dos Palmares. Algumas fontes históricas, sem muita certeza, apontam ali o ano de 1644 como o ano provável da fundação desse quilombo. Em 1694, o Brasil passou a ter a sua primeira Casa da Moeda, isso mesmo, ainda não era a nossa Casa de Papel, mas era a casa responsável por fundir moedas de ouro, que passaria a ser então explorado no território brasileiro. A Casa da Moeda foi fundada em Salvador, na Bahia, em 1694, mas poucos anos depois, em 1699, ela já foi transferida para o Rio de Janeiro. E pra gente encerrar aqui o ciclo de efemérides de destaque no período colonial, a gente vai de 1794, o finalzinho ali do século XVIII, quando nós tivemos a Conjuração Carioca, ou a Conjuração do Rio de Janeiro, quando membros da Sociedade Literária do Rio de Janeiro foram acusados de conspirar contra o Estado e a Igreja. Isso porque, nas reuniões desse grupo, eles passaram a debater os ideais iluministas, muito inspirados ali por movimentos como a Revolução Francesa e, claro, a nossa famosa Inconfidência Mineira, que tinha ocorrido alguns anos antes. Bom, em relação às efemérides do Brasil Império, a gente também tem uma porção de datas importantes. Para começar, a gente já vai para 1824. Essa data poderia ter ficado marcada apenas como o início da colonização alemã
no Brasil, com a fundação das primeiras colônias no Rio Grande do Sul, na região ali que hoje compreende a cidade de São Leopoldo. Porém, 1824 foi um ano muito mais agitado do que isso, ok? Você tem que lembrar que esse é o ano da outorga da Constituição de 1824, a famosa Constituição da Mandioca. A gente também lembra aqui que o fato de Dom Pedro ter imposto essa Constituição de 1824 acabou levando a uma reação. E no mesmo ano, a gente destaca a Confederação do Equador, um movimento que teve início em Pernambuco, mas que acabou se alastrando para outras províncias do Nordeste brasileiro, como a Paraíba, o Ceará e o Rio Grande do Norte. Nesse contexto, a gente vai destacar a liderança do Frei Caneca. Presta atenção, hein, que o vestibular adora cobrar Confederação do Equador. 10 anos depois da primeira Constituição brasileira, que era marcada lá, por exemplo, pela existência do poder moderador, a gente destaca o Ato Adicional de 1834, já durante o período regencial brasileiro. O Ato Adicional de 1834, ele tem como seus principais destaques a criação das chamadas Assembleias Provinciais nas respectivas províncias brasileiras e também a transformação da regência trina em regência una. Mais 10 anos adiante, em 1844, já em pleno segundo reinado brasileiro, nós destacamos a Tarifa Alves Branco, uma mudança na política tarifária brasileira. Com essa tarifa, o governo do Império do Brasil passou a cobrar impostos sobre os produtos manufaturados que entravam por aqui. E isso acabou beneficiando o surgimento das manufaturas, ou pelo menos, o aumento das manufaturas dentro do Brasil. Isso acabou gerando aquilo que a gente chama na história brasileira de surto industrial. E claro, sempre que a gente fala em surto industrial, tem um nome que a gente tem que lembrar, que é Irineu Evangelista de Souza, Pois bem, em 1854, o tal Irineu Evangelista de Souza, que seria o futuro Barão de Mauá, foi responsável pela inauguração da primeira ferrovia do Brasil, a ferrovia que ligava a cidade do Rio de Janeiro à cidade de Petrópolis. Também é neste ano que esse mesmo sujeito, o Irineu ou o Barão de Mauá, inaugurou o sistema de iluminação a gás do Rio de Janeiro. Isso fez do Rio a primeira cidade do sul da América a ter iluminação a gás, como já acontecia em outras partes do mundo. Em 1864, o clima esquentou no sul da América. Isso porque, depois do Brasil fazer uma interferência no Uruguai, em um movimento que acaba sendo chamado aí de invasão uruguaia, na historiografia lá do nosso país vizinho, o Brasil ajudou a derrubar o presidente do Uruguai, o presidente Aguirre, que era vinculado ao Partido Blanco. Bom, em reação a essa ação brasileira, essa intervenção ou ação imperialista do Brasil no Uruguai, quem reagiu foi o Paraguai, sob o comando do presidente Solano Lopes. Temos então a primeira agressão paraguaia contra o Brasil lá no finzinho de 1864. Essa ação acabou desencadeando a Guerra do Paraguai, que levaria à formação da Tríplice Aliança em maio de 1865. Já no final do século XIX, em 1884, a gente vai destacar um momento muito importante da história brasileira. Em 25 de março, a província do Ceará declarou o fim da escravidão naquele território. O Ceará, portanto, se tornava aí uma das primeiras, se não a primeira região do Brasil em que era proibido o comércio e, claro, a exploração de pessoas escravizadas. Essa abolição antecipada no Ceará foi fruto dos movimentos, da revolta dos jangadeiros que tinha sido iniciada alguns anos antes, em 1881, sob o comando do Francisco José do Nascimento, um verdadeiro herói da liberdade no Brasil, que ficou conhecido como o Dragão do Mar.
Bom, com isso a gente encerra, hein, as nossas efemérides de Brasil Colônia e de Brasil Império. E claro, no próximo vídeo você não pode perder as efemérides do Brasil República, isso mesmo. Bom, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e, claro, ativar o sininho para você saber quando o próximo vídeo do Inventando História vai aparecer aí para você, ok? Bom, também peço a você, obviamente, para divulgar para os seus amigos o nosso canal, para todo mundo ficar preparado aí para os vestibulares que estão vindo, ok? Obrigado por ter ficado comigo até aqui, te aguardo nos próximos vídeos aqui do Inventando História. Até mais, tchau!